Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo certo com você? Professor Marco Ferrari na área, aqui diretamente do Direção Concursos, com a nossa aula de conceitos iniciais, isso mesmo, aula fundamental para que você possa compreender o que é a nossa administração, como que ela funciona, quais são os tópicos iniciais da nossa disciplina e como que ela vai andar, qual que será o andar da carruagem. Sua primeira pergunta pode ser: Marco, essa aula é muito importante? Sim, não pela quantidade de questões sobre conceitos iniciais que você vai ver, mas principalmente porque os conceitos iniciais são fundamentais para você entender do que a gente está falando, para você entender lá na frente, quando eu for tratar de temas mais recorrentes em questões, sobre quais são os conceitos que explicam aqueles temas. Então aqui é o nosso start. Essa aula é bem importante no que diz respeito ao start. O que você vai precisar na nossa aula de hoje, além do nosso slide, além do material muito bem escrito pelo professor Marcelo Soares, é o seu caderno, porque a gente vai fazer um pequeno glossário começando explicando o que é administração, o que é administrador, o que são organizações. Então é muito importante que você utilize seu caderno, seu fichário, papel, uma caneta à mão, não sei, mas para onde você vai anotar, a gente vai fazer uso do quadro para que a gente possa fazer essas anotações. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto, falar um pouquinho do que é administração. Tá certo? O que é administração, qual que é o conceito de administração e como que a gente trabalha essa temática, tá? Menu aqui, foi. Tá no vermelho? Tá no amarelo. Foi. Como que a gente trabalha essa temática? Gente, há dois autores que são fundamentais. O professor Chiavenato, tá certo? Que é um autor já reconhecidíssimo. O professor Chiavenato e o professor Maximiano. O Chiavenato, ele traz um conceito um pouco mais anterior de administração, e a explicação dele do conceito de administração é que haveria um dono do empreendimento e esse indivíduo abaixo do dono seria o administrador. Então a administração tem uma explicação, a palavra administração tem uma explicação etimológica do seu próprio nascimento, que seria ad, tendência, minister, subordinação. Então a administração seria o exercício de uma função abaixo de outra pessoa, abaixo de outrem. Porém, a gente tem uma modernização desse tema com o professor Maximiano, que acaba explicando para a gente de uma outra forma sobre o que seria a administração, trazendo o conceito de administração um pouco mais como um esforço. Antes de eu entrar no conceito de esforço, eu vou pedir ajuda para o nosso quadro. Vou pedir ajuda para o nosso quadro para explicar para você o conceito de organização. Sempre que eu falar em empresa, sempre que eu falar em instituição, você tem que lembrar do conceito de organização. Organização, ela é uma soma. Ela é uma soma. Uma soma de quê, professor? Uma soma de pessoas. Uma soma de pessoas. E uma soma de recursos. E uma soma de recursos. Pois então, essa soma de pessoas e recursos, ela está agrupada para alcançar, então essa soma é igual ao alcance de resultados. Professor, agora você complicou a minha vida. Vamos lá, pensa numa organização. Qual organização você gosta? McDonald's. Pensa no McDonald's. Quando você ingressa no McDonald's, certo? Você vê o atendente, correto? Perfeito. Você vê o atendente. Então você concorda comigo que logo de cara minha explicação faz algum sentido, porque as organizações são uma soma de pessoas. O atendente do McDonald's é uma pessoa.
Então aqui há o elemento pessoas. Pois bem, quando você faz um pedido, ele escreve numa caixa registradora, num computador, num iPad, que são os recursos. Ele vai lá e grita, um Big Mac completo. E lá atrás o cara bota pão, carne, queijo, molho, junta tudo, que são também os recursos. Então o McDonald's é um exemplo de organização. Tem pessoas, tem recursos. Perfeito? E o McDonald's alcança resultados. Maravilha, Marco, mas... E o mercadinho do lado da minha casa? É uma organização também? Claro, pensa no mercadinho do seu João. Tem o seu João? Sim. Tem a esposa dele? Sim. Tem as duas filhas que trabalham com ele? Também. Tem o que lá? Então tem uma caixa registradora, tem uma calculadora, tem pão, sei lá, se ele vende feijão, arroz, Coca-Cola, Guaraná. Não tem? Então é uma organização. Tem pessoas, tem recursos e alcança resultados. Isso é importante que logo de cara você compreenda. Todos esses exemplos são organizações. O que muda, tá? O que muda do mercadinho do seu João para o McDonald's? O que muda é o grau de complexidade. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas é o grau de complexidade. Obviamente o McDonald's é uma estrutura muito mais robusta, é uma estrutura com muito mais elementos, enquanto o seu João é uma estrutura muito mais simples. Mas ambas são organizações. Então a administração, voltando para o nosso slide, vou apagar aqui, a administração, voltando para o nosso slide, é o esforço sinérgico com alto grau de racionalidade para a conquista de um resultado que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. De novo, a administração é um esforço sinérgico. O que significa sinérgico? Anota no seu caderno. Sinérgico é coordenado. Como assim? Lembra do exemplo do McDonald's? Quando eu falei para você que você chega na bancada e pede um pão, carne e queijo, o cara recebe o seu pedido e de forma sinérgica, de forma coordenada, faz o seu pedido para a cozinha. Então ele é um esforço sinérgico. Vou grifar para você aqui. É um esforço sinérgico. Com alto grau de racionalidade, porque os processos são pensados. Eles são criados com vistas a alcançar um resultado. Racionalidade é quando você busca um fim e você aloca o melhor meio para alcançar aquele fim. Isso é racionalidade. Vou repetir para você. Racionalidade é quando você busca um fim e você aloca, né, você encontra o melhor meio para alcançar aquele fim. Se você quer passar num concurso, cogite estudar. Isso é racionalidade. Tá? Então é o esforço sinérgico com alto grau de racionalidade para a conquista de um resultado. Só que esse resultado ele tem uma característica. Ele não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Como assim não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente? Ele não estaria presente não fora o esforço do administrador em coordenar pessoas e recursos para criar esse resultado. Então essa é a característica de um resultado que uma organização busca. Voltando um pouquinho. Então a administração é o estudo das organizações, tá certo? A organização é o quê? É a soma de pessoas e recursos buscando um resultado. Então a administração é o esforço sinérgico com alto grau de racionalidade que pessoas e recursos fazem para alcançar o resultado que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. De novo, para você escrever no seu bonito caderno, pega aquela caneta que você gosta. A administração é o esforço sinérgico com alto grau de racionalidade que pessoas e recursos fazem para alcançar resultados que não estariam presentes de forma autônoma ou autossuficiente. Ah, Marcos, você editou exatamente o que o Maximiano disse. Claro que é exatamente o que o Maximiano disse, eu não invento nada, eu só estudo aquilo que os autores falam. E eu coloquei só a parte de organização
para que ficasse um conceito bem completo. Então, ao lhe perguntar o que é administração, a gente tem essa resposta do professor Maximiano, tá? Marco, e o nosso amado Chiavenato? É uma explicação um pouco mais etimológica, que cai num certo desuso, em virtude que a gente consegue entender que a administração é um pouco mais complexa do que simplesmente exercer uma função, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro passo, digamos assim, esse é o nosso conceito base para que a gente possa explicar a administração, tá certo? Vou passar aqui para vocês. Foi? Foi. Basicamente, a gente tem que entender que a administração vai alinhando esses recursos, vai alinhando essas competências, né, os recursos entendidos de uma forma mais baseada nos materiais e as competências mais baseadas nas pessoas, buscando um resultado. Tá? A administração ela sempre tem um ponto de chegada, a gente sempre vai ter uma linha de chegada. A linha de chegada é o alcance do resultado. A gente vai ver os diferentes tipos de organizações. Tá? A gente vai ver os diferentes tipos de organizações mais para frente e você vai compreender qual que é a diferença de uma organização pública, qual que é a diferença de uma organização privada, mas de certa forma todos eles vão buscar resultados. A principal diferença entre uma organização pública e uma organização privada, por exemplo, né, de uma instituição pública de governo e de uma empresa qualquer, como o próprio McDonald's que foi dado o exemplo aqui, é justamente a busca do lucro. Tá? A busca do lucro, dessa sustentabilidade financeira, dar-se-á de formas diferentes. Está aqui, recursos e pessoas buscando resultados, é o próprio conceito de organização, o processo de alcançar objetivos através do trabalho por intermédio das pessoas, por intermédio das pessoas e dos recursos que compõem a organização. Tá certo? Maravilha, pessoal. Do que é composta uma organização além de pessoas e recursos? Pessoas, ou seja, homens, o famoso 6M, né? Capital, money, material, maquinário, marketing e gestão. Tá? Então coloque aí do lado. Pessoas, capital, dinheiro, material, maquinário, marketing e gestão. E aqui eu volto àquele nosso debate inicial sobre McDonald's e a venda do seu João. Marco, toda a organização vai ter esses elementos? Sim. Por que eu digo que todas as organizações vão ter esses elementos? Marco, mas a venda do seu João não tem. Como não? Vem comigo. Tem material? Tem pessoas? Sim, se tem o seu João, tem pessoas. Tem capital? Ele precisa ter capital para te dar um troco. Então tem capital. Tem material? Claro, o estoque dele é material. Marco, agora eu te peguei. Que maquinário que ele tem? Se ele tiver uma calculadora, ele tem um maquinário. Calculadora, ele tem um maquinário. Tem marketing? Agora não tem marketing, não tem nem página no Instagram. O marketing boca a boca. A venda do seu João é ali. Se tiver uma plaquinha escrito venda do seu João, já tem um marketing. E a gestão, por mais incipiente que possa ser, existe. Tá certo? Existe a própria gestão que você vai ter. Então, o que você vai encontrar nas organizações que pode te confundir na hora da prova e não quero que isso aconteça? É a diferença de um nível de... Eu vou botar menor, porque senão não vou conseguir escrever. O nível de complexidade. Tá? Anota aí no seu material. Complexidade. O que é a complexidade? Se você quiser anotar. A complexidade é a quantidade de elementos que compõem um sistema. Pensa comigo numa piscina de bolinhas, estilo aquela que tem nos shoppings para criança brincar. Enche essa piscina de bolinhas com um monte de bolinha de tudo que é tipo de cor, enche a piscina. Muitos elementos. Fica fácil de você descrever a quantidade de elementos, a quantidade de bolinhas, as cores. Difícil, né? Porque você tem muitos elementos. Por ter muitos elementos, esse sistema é um sistema complexo. Já vou encaixar com o nosso exemplo aqui, fica tranquilo. Agora, pega essa mesma quantidade, essa mesma piscina de bolinhas que você está pensando aí
e coloca uma bolinha branca, uma amarela e uma vermelha. Só. Fica mais fácil de descrever a quantidade de bolinhas, as cores. Concorda comigo? Por quê? Você diminuiu a quantidade de elementos. Menos elementos, se do lado de lá com muitos elementos é complexo, do lado de cá com poucos elementos é simples. Então, o que vai diferenciar? O que vai diferenciar o McDonald's da vendinha do seu João? É o grau de elementos. Você tem muitos funcionários, você tem um monte de produtos, você tem várias unidades pelo mundo todo, o sistema é complexo. Você tem poucos elementos, uma venda, no de bairro, poucos produtos, simples. Então, as organizações são organizações. A venda do seu João é uma organização, tanto quanto o McDonald's ou Coca-Cola é uma organização. Porém, a grande diferença entre elas é o nível de complexidade. Para a administração, o estudo das organizações vai se dar da mesma forma. Porém, é importante que a gente entenda isso para que você não se confunda na hora de estudar. Tá? Então, o conceito de administração se aplica independente da complexidade das organizações. Maravilha? Maravilha. Vamos adiante. Níveis de atuação do administrador. Isso aqui vai acompanhar você durante uma boa parte da nossa gestão, da nossa administração. Por que vai acompanhar você durante uma boa parte do nosso estudo da administração? Porque você vai entender lá quando a gente for falar de níveis de planejamento. Você vai usar a mesma regra, tá? Então, um administrador, que é o indivíduo responsável pela gestão de uma organização, ele atua em 3 níveis. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Não há um nível mais importante que outro. O que há de verdade é que cada nível interdepende. Um é dependente do outro. E é muito importante que você entenda isso. Então, vamos estudar cada um dos níveis. O primeiro nível é o nível estratégico. O nível estratégico, pensa assim, eu vou colocar aquela pirâmide, vou desenhar ali em cima, como a gente colocou ali, tá? Eu vou colocar essa pirâmide para você. O nível estratégico é aquele nível que está no topo. São os indivíduos responsáveis pelas decisões de longo prazo. É um nível ligado a gerencial, não por causa de estar ligado à gerência, mas por estar ligado à gestão. São os diretores dos grupos econômicos, muitas vezes, são os diretores das empresas. Depois, a gente tem o nível tático ou intermediário. O nível tático ou intermediário é aquele que, pelo próprio nome, ele está entre o nível estratégico e o nível operacional. É o nível dos gerentes aqui. O nível dos gerentes, porque é onde eu tenho efetivamente a posição de conectar o nível estratégico com o chão de fábrica, com o pessoal do operacional, tá certo? E por último, mas não menos importante, você tem o nível operacional. O nível operacional é aquele relacionado às atividades, é o chão de fábrica, né? O nível operacional a gente costuma chamar de chão de fábrica, principalmente em organizações fabris. Não é menos importante, sob hipótese alguma, ele simplesmente está amplamente relacionado a atividades e tarefas. Então, de forma geral, o nível estratégico vai estar relacionado a planos, né? Vai estar relacionado a estratégias, obviamente. O nível tático aos gerentes, às relações humanas, e o nível operacional a atividades e tarefas, certo? A atividades e tarefas. Maravilha? Maravilha. Permita-me tomar um gole da água. A garganta agradece. O administrador, então a gente falou do que é administração, a gente falou do que é organização, a gente falou dos níveis de atuação e a gente entende que o administrador tem que ter determinadas habilidades. Habilidades essas que estão relacionadas aos níveis que nós estudamos anteriormente. São os 3 tipos de habilidades que um administrador deve ter. Habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades técnicas. Me ajude aqui. Habilidades conceituais são aquelas habilidades
relacionadas a você compreender o universo, conseguir conectar o meio onde a organização está inserida, conseguir orientar e conseguir entender como que a organização funciona dentro daquele ambiente. Está ligado ao nível estratégico. Está ligado ao nível estratégico. Habilidades humanas são aquelas que são utilizadas no dia a dia com as pessoas, capacidade de motivar o indivíduo, capacidade de liderar uma equipe, direcionar esforços, ligados ao nível intermediário. E por último, mas não menos importante, as habilidades técnicas é o saber emparafusar, o saber martelar, o saber fazer atividades e tarefas importantes para os alcances dos objetivos da organização ligado ao nível operacional. Cuidado, tá? Não que o administrador de nível estratégico não tenha habilidade conceitual, habilidade operacional, habilidade técnica, desculpa. Não que o cara do nível estratégico não tenha habilidade técnica, mas no nível estratégico a habilidade mais necessária vai ser a habilidade conceitual, sem sombra de dúvidas, tá? Vamos entrar uma a uma, né, com mais tranquilidade. Primeira habilidade, habilidade conceitual. Vou dar um exemplo de habilidade conceitual, o conceito está no quadro aí para você. O McDonald's, quando ele foi... Você percebe que eu falo bastante do McDonald's, não é porque eu gosto não, porque faz muito tempo que eu não como McDonald's, mas é porque é uma organização que todo mundo conhece, então fica fácil a gente dar exemplo em cima do que as pessoas conhecem. A habilidade conceitual, quando o McDonald's foi para a Índia, foi abrir as suas filiais na Índia, aconteceu um grande fenômeno, né? Qual que é o principal produto do McDonald's? O Big Mac. Big Mac vai carne. Qual que é o grande problema da Índia? A Índia é um país onde a vaca é tida como um animal sagrado. Então não se come carne de vaca em virtude de ser um animal sagrado, porque eles acreditam no fim da reencarnação ali. O que eles fizeram? Eles tiveram que alterar o cardápio. Então se você vai no McDonald's da Índia, claro que existe o cardápio para turista, mas de forma geral, se você efetivamente mergulhar na cultura daquele povo, você vai perceber que existe um menu um pouco diferente de todos os McDonald's que existem por aí. O que significa isso? Você concorda comigo que é um baita exemplo de uma capacidade, é um baita exemplo de uma habilidade conceitual? Por quê? É a capacidade de entendimento do contexto. Esta sensibilidade que o administrador tem que ter para compreender e lidar com essa complexidade da organização e principalmente da organização dentro do meio é fundamental, tá? É fundamental. Então, eis um excelente exemplo de habilidade conceitual. Então, a habilidade conceitual basicamente pode ser descrita como essa capacidade do administrador de compreender o ambiente onde a organização está inserida. Tá? E claro, hoje a gente tem a tecnologia como uma frente muito importante de tomada de decisão das organizações. Então, a capacidade de o administrador compreender elementos tecnológicos que são fundamentais para que ele possa alcançar os seus resultados. E esses pontos são importantes e merecem bastante a nossa atenção. Maravilha? Maravilha. A habilidade humana talvez seja mais fácil de explicar para vocês, porque é a mais tátil, né? É que a gente consegue tranquilamente entender, basicamente a capacidade de compreender pessoas e principalmente as suas atitudes, sendo essas atitudes típicas do nível de gerência. O que é importante você entender também, tá? Quando eu falo de compreensão de pessoas, é você motivar os indivíduos, você liderar, líderes, gerentes, chefes de departamento, precisam ter essa capacidade humana. Tá? A capacidade de motivar, principalmente, é uma habilidade humana bem nítida nas organizações. Também a habilidade humana é uma habilidade mais tranquila de explicar. Assim como a habilidade técnica. A habilidade técnica é uma habilidade que está bem ligada ao chão de fábrica, supervisores e gerentes de chão, e é a capacidade do indivíduo de realizar as tarefas. Um exemplo de alguém que esteja
no chão de fábrica, no nível operacional aqui no Direção Concursos. Aquele que vos fala, eu. Professor é nível operacional, tem que ter habilidade técnica, tem que saber da aula, tem que conhecer do tema, tá? Então, quem seria o nível intermediário nessa linha poderia ser o coordenador pedagógico. Quem seria o nível estratégico? O nível estratégico seria a direção do curso. Então, esse é basicamente o organograma que a gente vai entender quando a gente for falar lá de organização, tá bom? Então, basicamente, é importante você entender esses pontos e compreender como que eles podem funcionar. Maravilha? Tranquilo, né? Não há uma dificuldade tão grande quando a gente fala de administração dos primeiros pontos, tá? Aqui eu coloquei os 3 tópicos para que você possa ter no seu slide os 3 pontos. A primeira parte, pessoal, que eu estou trabalhando com vocês na aula de hoje, é realmente, você pode estar achando que eu estou pulando de um conceito para o outro, mas é isso, tá? É a gente fazer um banco de conceitos, a gente conseguir compreender, quando lá na frente eu for falar de motivação e eu disser para você assim, motivação é uma representação de uma habilidade humana. Pum, você já sabe que é uma habilidade humana, porque eu falei para você o que é uma habilidade humana. Porque eu falei para você o que é uma habilidade humana, tá? Coloquei aqui para vocês também algumas das atividades do administrador, alguns exemplos de formas e maneiras que o administrador pode aparecer dentro de uma organização. Cuidar da empresa de forma geral ou de uma área funcional dela, né? Cuidar da empresa se você está falando do diretor, ou de uma área funcional se você estiver falando de um gerente de departamento, cuida de processos, utiliza tecnologias, lida com pessoas. De forma geral, o administrador, se o conceito de administração é o esforço sinérgico com alto grau de racionalidade que pessoas e recursos fazem para alcançar resultados que não estariam presentes de forma autônoma ou autossuficiente, você concorda comigo que o administrador é o cara que exerce esse esforço. O administrador é o cara que exerce esse esforço. Então, na linha de exercer esse esforço, a gente vai ter essas atividades, tá certo? Não que você precise decorar elas, só trago aqui alguns exemplos para que você possa entender um pouco de como isso funciona. Lembro a você que essa primeira aula ela tem realmente como objetivo colocar você no plano para que a gente possa compreender e estudar a administração com mais tranquilidade daqui para frente. Quais são os papéis que um administrador toma dentro de uma organização? Ele toma basicamente 3 papéis. Um papel interpessoal, aquele papel que é utilizado lidando com as pessoas que compõem a organização. Um dos principais elementos da organização são as pessoas. Dessa forma, quando eu estudo a administração, lembra que a gente também acaba estudando gestão de pessoas, o papel interpessoal é muito grande. Tá? O papel interpessoal é muito grande, porque eu preciso comunicar para essas pessoas, eu preciso liderar essas pessoas para que elas possam alcançar os seus resultados, para que elas possam alcançar a sua orientação correta. Informacional, no sentido de fazer uma leitura do que está acontecendo, compreender e também informar o que está acontecendo, e o encaixe decisório. Mintzberg, que é o autor dessa teoria dos papéis, ele fala que administrar é tomar decisões. Quando você fala assim, Marco, a organização decidiu lançar este produto e não lançar aquele, isso é o esforço do administrador. O administrador é justamente esse cara que toma decisões. Tá? Então aqui, novamente, né, alguns dos exemplos que a gente pode ter de atuação do administrador. Papel interpessoal, interagindo com as pessoas, informacional, intercambiando e principalmente processando informações, e papéis decisórios. Nos dias de hoje, isso aparece aí às vezes quando a banca quer confundir um pouquinho a gente. Nos dias de hoje a gente acaba tendo uma conexão muito grande entre esses 2 papéis, tá? Numa questão um pouco mais subjetiva, possa vir a aparecer algo nesse nível, tá? A gente acaba conectando muito a capacidade do gestor de captar informações e tomar aí decisões com base nessas informações. Beleza? Roda a vinheta para depois a gente seguir com o resto do conteúdo.